Camarões 1, Brasil 0. Eu vou te falar, hein? Olha, eu já estava pronto a cuspir marimbondo com 0-0, porque seria mais uma atuação ruim do Brasil. O jogo contra a Suíça, para mim, já devia ser um alerta, porque os Brunos Formigas da vida estavam exaltando. O Brasil não sofreu nenhum chute na direção do gol. E olha que teve alguns momentos que a Suíça se aproximou com perigo. Isso não quer dizer que a Suíça não chegou a ter algumas oportunidades, chegar com perigo, porque esses números sozinhos eles não vão retratar totalmente a realidade. Nem sempre eles dizem como jogo foi. Por exemplo, o Brasil teve uma porrada de finalização hoje, mas quantas foram chances claras mesmo? No final ali do jogo até teve algumas chances, não aproveitou. Mas assim, chance clara mesmo, até os 90 minutos, só o cabeceio do Martinelli, que eu tava me lembrando, no primeiro tempo. De resto, era chute de fora da área, aqueles chutes de maior distância, e o goleiro de Camarões, o goleiro tradicional hoje foi bem, hein? O goleiro tradicional hoje foi bem ali, o Enessi, né? Ele foi muito bem hoje, inclusive. Olha que critiquei pra caramba ele, porque o Onaná é melhor, obviamente, né? Acho que se tivesse o Onaná aí, o resultado seria o mesmo. A questão é que o fato é a seleção brasileira perdeu para Camarões. Eu acho que essa derrota pode acabar sendo positiva para o Brasil, perder um pouco o salto alto, porque eu senti muito salto alto nesse jogo. O que é o salto alto? É a seleção que entra em campo achando que vai vencer a qualquer momento. E eu estava com a nítida impressão que o Brasil achava que ia ganhar de Camarões a qualquer momento, porque era favorito, vinha em boa fase. E olha, eu acho que uma coisa que o esporte nos ensina é, se você entra achando que já vai ganhar, a chance de você perder é maior, entende? Porque assim, o Brasil, ele não explorou nada assim, os problemas de Camarões, né? Uma defesa que é mal estruturada. A gente tem que lembrar, Camarões tomou 3 gols da Sérvia, tá, gente? Camarões tomou um gol da Suíça, mas se não teria tomado 3 se não fosse o Naná fazendo algumas defesas milagrosas. Então assim, Camarões não é a seleção jogando o melhor futebol na Copa. Muita gente fez piada da França perdendo para a Tunísia, ou da Espanha perdendo para o Japão, da Alemanha perdendo para o Japão. Eu acho essas derrotas menos vexaminosas. Primeiro porque a França jogou com Camavinga de lateral, Guendouzi de ponta, entende? Era um Frankenstein, porque é o único jeito de você deixar o time todo reserva era colocar a gente fora de posição. E quando colocou os titulares, a França dominou o jogo, entende? Quando o Brasil coloca alguns dos titulares, alguns jogadores aí, não muda quase nada, entende? Não há um ajuste tático, não há uma mudança da forma de jogar. É a mesma história desde o início do jogo. É um time muito pobre, assim, de ideias, criou muitas poucas chances claras, foi muito na base de ligações diretas. É assim, quando você tem bons jogadores como o Brasil tem, às vezes há uma ligação direta ou outra funciona. Mas ao mesmo tempo o Camarões chegava, né? Camarões, mesmo não sendo uma seleção, um primor de organização, conseguiu chegar em vários momentos. Primeiro porque a gente tem um Daniel Alves com velocidade muito reduzida na lateral. A melhor chance do primeiro tempo de Camarões é aquele cabeceio que o cara vai pro chão e o Ederson faz boa defesa. E da onde vem a lance? Pelo lado direito, porque o Daniel Alves não tem muita velocidade, a gente viu isso, né? E a gente está falando de Toko Ekambi, a gente não está falando de jogadores de muito destaque ali, que o Daniel Alves estava marcando. Na próxima partida, e olha que a gente deu sorte que a Suíça não marcou o 4º gol, porque senão eles passavam em primeiro, a gente vai enfrentar o Heung-min Son pela direita. O Heung-min Son é melhor que qualquer jogador do ataque de Camarões. Então, assim, esse cara pode estar jogando contra o Daniel Alves. Vocês confiam no Daniel Alves para marcar? Essa atuação dele nem foi tão desastrosa. Eu tenho até que admitir que ele foi melhor do que eu imaginava. Mas em vários momentos ficou nítido que, fisicamente, num jogo de transição, ele vai sofrer. Então, assim, se a Coreia do Sul conseguir jogar bem no contra-ataque, o lado direito do Brasil é uma fragilidade enorme. Ainda mais, assim, o Marquinhos tem que ser titular. É de se elogiar o Marquinhos, né? Porque entrou muito bem jogando de lateral, né? E mais uma lesão de lateral, a gente tá sem lateral esquerdo, vale lembrar. O Alexandro e o Alex Telles machucados. Então, o fato é que o Marquinhos talvez tenha que jogar de lateral esquerdo no jogo contra a Coreia do Sul. Então, o Brasil sofrendo também com suas lesões, né? E assim, o Marquinhos entrou muito bem, criou jogadas, subiu bem para ataque. É um jogador world class, extraordinário o Marquinhos. E assim, né, a gente tem que falar alguns aspectos do jogo, né? Olha, eu defendi aqui muito a titularidade do Bruno Guimarães, né? Parece até que por causa do meu vídeo ele teve uma das atuações mais desastrosas dessa Copa do Mundo. Errou a hora de dar passe, na hora de oportunidade de marcar gol ele foi ruim. A única coisa que a gente podia falar de elogio a ele é que ele se posicionou bem, porque ele sempre estava ali produzindo, em uma posição de produzir uma oportunidade clara. Algo que um cara chamado Gabriel Jesus não faz. Porque aí eu tenho que criticar também o Tite e o amor dele pelo Gabriel Jesus. E olha, pessoal que vem falar de função tática, pelo amor de Deus, né, gente? Olha, função tática de centroavante é marcar gol. É o cara que dá o último toque na bola, é o definidor. É isso que o Klose fazia. Ele era o 9 com ótima função tática, era o Klose. Era o Ronaldo, era o Luiz Fabiano, entende? Era 9 que fazia gol. O
Gabriel Jesus, na única jogada ofensiva que eu me lembro dele, foi quando o Martinelli fez uma grande jogada pelo lado, foi dar um passe ali pra dentro e o Gabriel Jesus, como um zagueiro, cortou a bola pra trás. Então, assim, a presença diária do Gabriel Jesus é nula. Você não viu o cara aparecendo. O Pedro não jogou bem, não jogou nada bem. A única finalização que ele teve foi péssima, foi um negócio torto, chute que saiu muito torto, pega até mal pra ele, mas pelo menos você via ele tendo presença diária, você via ele ajudando ali a alguns jogadores ficarem livres, porque a presença e a movimentação dele machucava a marcação, entende? Pelo menos ele faz esse papel. O Gabriel Jesus não faz, entende? Ele não é um grande centroavante, não é um centroavante goleador, sinceramente. Ele tem a função tática dele, talvez pro jogo posicional do Arteta ele funcione bem, mas pro jogo do Tite não. E assim, no final das contas o Brasil estava atacando, sem tanta organização assim, se lançou demais no ataque, levou um contra-ataque e num cruzamento preciso entre o Bremer e o Militão, o Aboubakar cabeceou com precisão no cantinho, sem chance de defesa pro Everson, sem o Ederson, né? Everson é o goleiro do Atlético. A questão é que, olha, eu não sou o maior fã do Ederson, mas não vou criticar o cara por esse gol. Sinceramente, não dá pra criticar. Eu acho que a maior crítica são os zagueiros que ficaram olhando o lance, né? Tanto o Bremer e o Militão não foram ali dificultar o trabalho do Aboubakar em cabecear. Cabeceou tranquilo, posicionado bem, e assim, de cara pro gol. O cara fez o trabalho dele. O Aboubakar, que já havia marcado o gol no último jogo, teve aí toda a tranquilidade do mundo para definir, ainda foi expulso, porque ele tirou a camisa e já estava amarelado, acabou expulso, e no final das contas, Camarões ganha por 1-0. Olha, que jogo horroroso do Brasil, horroroso, né? Que isso sirva de lição, porque Camarões é uma seleção mais fraca que a Coreia do Sul, né? Óbvio, a gente vai estar com um time titular para enfrentar a Coreia do Sul, mas isso também dá uma lição. Nosso time reserva não ganha a Copa, porque tem gente que tava falando isso, né? Que nosso time reserva era melhor que o da Alemanha. Não é. O nosso time reserva perdeu para Camarões. E assim, a questão é, o nosso time titular não pode bobear, porque a gente já não jogou bem contra a Suíça. Eu acho que as pessoas também têm que lembrar. Eu sei que o time titular é muito bom, a seleção brasileira é ótima? É. Ela é imbatível? Não é. A Copa América já veio nos mostrando isso. A Argentina teve uma chance, aproveitou e foi campeã. O Brasil ainda não tira esse salto alto. Ainda acho que se a gente for enfrentar a Argentina, a gente vai passar por cima. Se a gente jogar bem, talvez. Mas se a gente jogar como hoje, a Argentina ganha, a meu ver. Se a gente jogar do jeito que jogou hoje, olha como a que a Argentina fez contra a Polônia. Óbvio, a Argentina pode jogar mal também, mas o que eu quero dizer é, favoritismo é só uma perspectiva. No final das contas, você tem que confirmar em campo. Não adianta você ter a bolsa de apostas a favor, o melhor elenco, se você chegar em campo e jogar nessa má vontade toda que o Brasil estava hoje, né? E nessa deserto tático que foi a partida de hoje. O Brasil foi mal e mereceu a derrota. Camarões sai com uma vitória histórica, ganhou do Brasil em Copa do Mundo e vai levar isso para a sua história. É uma história legal que essa seleção africana deixa nessa Copa. Gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.